Pensando bem, hoje eu vou te apresentar uma história incrível. Hoje você vai conhecer a história do inesquecível Jorge. Só que essa história encantadora não sou eu que vou te apresentar, vai ser o senhor Adelino da Silveira. Conheça o Jorge e se emocione com a sua história. E tem a mais emocionante de todas. Vai contar? Eu até nunca mais contei essa história. Eu contei na raríssima vez, e uma delas foi no primeiro encontro dos amigos de Chico Xavier. E eu vou fazer o possível para contar as emoções, porque foi realmente a mais emocionante. Nesses 33 anos que eu fui a Uberaba, eu conheci muita gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando da memória da gente, mas ele nunca vai ter tempo, força para apagar a figura desse homem. Eu conheci nos dias da madrugada fria, daquele tempo que a questão do Chico amanhecia praticamente, e ele chamou minha atenção pela alegria com que ele esperava a vez. Era sempre o último da fila. Vinha com aquele passo cansado, trôpico, mal vestido, mal alimentado. E os olhos dele brilhavam à medida que ele se aproximava do Chico. Ele chegava e o Chico perguntava para ele: Jorge, chamava-se Jorge. Jorge, como é que vai a vida? Ele falava assim, meio de soquinho: Ah, Chico, eu acho a vida uma beleza. Como é que foi a viagem? Ele morava tão longe que o Chico chamava a ida dele ao centro de viagem. Falou: Ah, tio Chico, foi muito boa. Eu vim, olha a sensibilidade dele. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. O que você mais gosta de ver, Jorge? Eu estou reduzindo. Ele falava: o azul do céu, tio Chico. Às vezes eu penso que o Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, está me espiando por detrás de uma nuvem. Aí ele falava com o Chico da briga dos galos, do passarinho que está fazendo ninho no seu telhado, e contava as coisas do dia a dia. Aí quando eu pensava que tinha terminado, o Chico falava assim: agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. Eu chegava a me virar na cadeira, falava: onde é que o Chico arruma tanta paciência? Aí o Jorge tinha um paletó de caçemira, uma camisa meio remendada, ele botoava um único botão, punha as duas mãos para trás, como uma criança que fosse declamar numa festa de escola ou perante uma autoridade, e dizia assim: menina, penteia o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que eu não te roube de domingo para segunda. O povo ria, o Chico ria, o Jorge ria, eu ria, mas o riso do Jorge era um riso dolorido, porque ele tinha uma ferida assim nos lábios, ele sorria, os lábios dilatavam e sangrava. E o Jorge, eu acredito que ele era de pele muito escura, cabelo bem enrolado, pé rachado, mau cheiro, mau hálito. Todo mundo, quando o Jorge chegava perto, tinha pressa de dar um dinheiro para ele sair de perto. E então ele conversava com o Chico, aí o Chico pegava, dava um trocado para ele, que nesses anos todos eu nunca consegui descobrir quanto que o Chico dava para ele. Era tão escondido que... Aí ele tinha uma capanga, ele punha as coisas dentro da capanga ali, jogava pipoca, doce, amendoim, o que dava para ele, ele punha ali, depois ele dava um nó. Aí ele ia despedir do Chico, ele não abraçava o Chico, ele se jogava todo inteiro por cima do Chico. E falava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele momento instintivo de recuo. Aí ele despedia do Chico, beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele, o Chico beijava o rosto dele e ele beijava o rosto do Chico dos dois lados, onde ficava a mancha de sangue. Eu nunca vi o Chico se limpar na presença do Jorge, nem depois que o Jorge tivesse ido embora.
Eu que muitas vezes chegava lá, pegava um pano de prato, molhava no bico da torneira e limpava aquilo que nós chamávamos o beijo do Jorge. Eu não sei dizer a vocês quantas vezes eu pensei em levar um sapato, um chinelo, uma blusa, uma camisa. E isso me dói, porque o apóstolo Paulo fala assim, façamos o bem enquanto temos tempo. E até hoje, se eu me ameaçar contar a história do Jorge, eu choro. O Exupéry diz que a gente chora um pouco quando se deixou cativar. E eu fui muito cativado pelo Jorge. De repente, não dá mais tempo. O Jorge morreu, sem que eu levasse nada. Morreu esquecido de todos, morreu sem nome, esquecido de todo mundo, mas não de Deus. Contou-me o Chico Xavier que esse personagem de mau hálito, mau cheiro, pé rachado, mal vestido, mal alimentado, a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo veio buscar. Tirou ele daqueles trapos, aconchegou de encontro ao peito e voou com ele como se carregasse o mais querido de seus filhos. Estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Bem, depois dessa belíssima história, nada mais tenho a dizer. Que Deus abençoe o nosso inesquecível Jorge, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Somos todos Jorge.